Olá, bom dia, ótimo domingo para você. O Band Entrevista começa agora. E olha só quem está aqui ao meu lado, o deputado estadual Itamar Borges, que está há 32 anos na vida pública, vai bater um papo bem legal com a gente neste domingo. Seja muito bem-vindo, deputado. Obrigado, Caroline, muito bom estar aqui com você. E olha só, acho que é importante a gente começar falando da sua história. São 32 anos de vida pública, já foi prefeito de Santa Fé do Sul, também está agora no 4º mandato como deputado estadual, já foi secretário da Agricultura. Então, queria que você começasse me falando de onde surgiu a ideia de entrar para a vida pública. Olha, Carolina, um pouco dessa juventude, adolescência participativa, seja na questão estudantil, no envolvimento com a comunidade. Meu pai gostava muito, perdi meu pai muito jovem e aquilo acabou me deixando um desafio. E eu acabei com 20 anos de idade me candidatando, recebendo um convite, me candidatei a vereador lá em Santa Fé do Sul, me elegi. Já no primeiro mandato de vereador com 24 anos, fui candidato a prefeito, também tive a sorte e a bênção de ter sido eleito com 24 anos de idade. Depois não tinha reeleição, eu fiquei no intervalo, onde eu concluí a minha faculdade de Direito e de Educação Física, comecei minha atividade profissional e já na sequência voltei candidato a prefeito novamente e me reelegi, porque aí já tinha reeleição, cumprindo os terceiro mandato. Terminado esse período, o governador José Serra me convidou e eu fui coordenar a articulação com os municípios no ranking ambiental do estado de São Paulo. E nessa articulação ali entre 2009 e 2010, eu me propus logo na sequência a ser candidato a deputado, me elegi em 2010 e assim que me elegi, me instalei não só na Assembleia, mas em São José do Rio Preto com meu escritório e passei a ter uma articulação regional, me reelegi em 2014, depois novamente em 2018, em 2022. Então estou aí nessa trajetória, nesse 4º mandato. Deputado, e você relembrando a sua vida pública, né, sua carreira na política, qual o balanço que o senhor faz disso tudo? O balanço é que toda experiência você acumula algum aprendizado e exercita na próxima oportunidade. E é o que eu tenho feito. Eu, como vereador no primeiro mandato, trouxe essa experiência e aprendi muito como prefeito. E cada mandato eu fui aprendendo. E quando eu cheguei na Assembleia, eu trouxe para a Assembleia as experiências vividas como prefeito e como vereador. E eu acabei definindo o perfil do meu mandato nesse sentido. Você pega, por exemplo, aqui em São José do Rio Preto, aqui na região, todas as entidades sociais e todos os hospitais foram os focos e a prioridade do meu mandato. Eu destino meus recursos, minha energia muito para as entidades assistenciais e sociais e as filantrópicas. Por quê? Porque como prefeito eu vi o quanto essas entidades e os hospitais precisam do poder público local e estadual. Fiz um pouco desse papel, tanto que eu coordeno na Assembleia a frente de apoio às Santas Casas e Hospitais Filantrópicos, das entidades sociais e a do empreendedorismo com foco no desenvolvimento econômico. E aí eu criei, Carolina, uma outra frente, que aí ela nasceu com a minha proposta na Assembleia Legislativa, que é a Frente de Apoio ao Agronegócio Paulista, que é um pouco da nossa realidade, da característica. A nossa região, ela tem muito de comércio, muito de serviço, um pouco de indústria, mas predominantemente o agro. E o agro é a locomotiva da região, dos municípios e do estado e do país, seja na questão do mercado externo como na produção interna. O Brasil não é à toa que ele é considerado o celeiro do mundo e São Paulo, em tecnologia, tem feito a diferença. São Paulo que inova, o agro de São Paulo é o mais produtivo, a produtividade em todos os sentidos. Você pega um território tão pequeno como temos em São Paulo, é o segundo maior produtor do país, perdendo apenas para o Mato Grosso, que tem um território 4, 5 vezes maior. Então nós temos aqui muita tecnologia, muito investimento, seja no setor energético, seja na pecuária, que está crescendo muito, em especial com os confinamentos, com uma série de novas tecnologias, inovação, mas também entrando muito grãos agora.
entrando soja, milho, de todas as formas, potencializando aquela história anterior que vinha do café, da laranja, que ainda tem um pouco, mas que vai dividindo espaço. E nós também somos destaque na avicultura, somos destaque na produção de ovos e fruticultura, né? Laranja é o maior produtor também do Brasil, em que pese ter aí enfrentado algumas intercorrências. Então, acho que é um pouco desse contexto que eu trago para o meu mandato de deputado. O papel do deputado, Caroline, ele é um intermediador, ele é um advogado do município. Você pega recentemente aqui em São José do Rio Preto, aonde desde quando eu me elegi deputado, depois de ter sido prefeito em Santa Fé, logo em 2010, instalei meu escritório. Em 2014, vim com a minha família e com o meu domicílio eleitoral. E aqui em São José do Rio Preto, eu tenho convivido a maior parte do meu tempo. Meu escritório base central hoje é em São José do Rio Preto e eu uso muito como exemplo a minha atuação. Nós temos aqui mais de 50 entidades assistencial e filantrópicas. Todas elas eu tenho uma atuação muito direta destinando recursos. Tenho também uma parceria com o município, que aí o deputado ele vira um pouco de médico geral, né? Clínico geral, generalista. E aí você tem a presença no esporte, na saúde, na educação, na cultura, dos mais diversos fatores. E no agro. Quando eu fui secretário de Agricultura, eu tive a oportunidade de enfrentar alguns desafios. A primeira coisa que eu fiz foi ouvir o setor, ouvir todos os segmentos, ouvir o produtor rural, ouvir os técnicos, os pesquisadores, para estabelecer uma estratégia. E quais eram os principais desafios dos produtores, ou são ainda, né? O que eles falam bastante? Que o Estado pudesse chegar mais perto do produtor, mais perto do município, desenvolver parcerias, por exemplo, crédito para a agricultura familiar, seguro rural para dar estabilidade para o produtor. E foram programas que nós estamos criando. Uma reivindicação muito grande, segurança no campo. Muitos problemas, e aí nós criamos o programa com viatura, com equipamentos, distribuímos para 550 cidades das 645 do estado. Também nós tínhamos alguns desafios na pecuária. O estado de São Paulo estava ficando para trás na questão de exportação, porque ainda adota a vacina de aftosa. E nós tínhamos que ser um estado livre da vacinação, porque você ganha mercado externo. E trabalhamos para investir em corredores sanitários para fazer isso. Hoje somos. Um outro ponto, nós tínhamos muito problema com os produtos artesanais paulistas. Nós tínhamos 50 mil produtores artesanais. Perdemos 30 mil. Ficou 20 mil. E aí nós tínhamos, por quê? Porque não tinha uma política, uma legislação que dava suporte. Eles eram tratados como clandestinos. Ainda é uma questão muito complicada no Brasil, não só no estado de São Paulo, né? Mas em várias regiões aqui do nosso país, porque principalmente os produtores de queijo, né? Aqueles que fazem queijo artesanal, precisa de várias certificações e muitos deles não conseguem chegar até o estado, até a vigilância, né? Entender quais são os processos para vender, para levar para outro estado. Então é um mercado ainda muito complicado, né? Mas de forma injusta, sabe por quê? Esse queijo que tem toda essa dificuldade pelas certificações é o queijo que vai lá na França e fica em primeiro lugar no mundo. Exatamente. Que o paulista vai lá em Minas e olha que a fama de Minas é o leite e o queijo, né? E conquista o primeiro lugar. A charcutaria da mesma forma. E nós conseguimos fazer uma legislação que deu base a isso, que regulamentou, que transformou e está estimulando a geração de 2 milhões de emprego aqui no estado de São Paulo, em cima da formalização e da regularização e regulamentação do setor. Isso avançou muito, justamente por essas intercorrências que você citou, que é em todo o país, e São Paulo devia uma legislação nesse sentido. Enfrentamos e vencemos. Estamos muito felizes nesse aspecto. Outros pontos que nós tínhamos de desafio era a regularização ambiental, que é o CAR, o cadastro e o PRA, porque o país precisa. Essa narrativa internacional que nós vivemos muito de que o país não é sustentável, de que o agro brasileiro tem atuado de forma irresponsável, não é verdadeira. Isso é totalmente irresponsável, essa colocação.
o agro é o que mais preserva o meio ambiente. Onde você tem, pega o Pontal do Paranapanema, uma região que, por insegurança jurídica, foi perdendo a melhoria das terras, do solo, e foi virando terra degradada. Olha, agora que nós estamos regularizando lá uma legislação nossa, que o governador Rodrigo e João Dória antes deu sequência, e agora o governador Tarcísio está avançando muito nesse sentido também. Você tem lá hoje a segurança jurídica voltando para o Pontal. E aí você começa a ver a recuperação das áreas. Então, onde o agro entra, pelo contrário, você recupera o solo, você preserva. E aí eu até fui na COP representar o Estado de São Paulo como secretário de Agricultura, na COP anterior, e lá o nosso tema, a nossa bandeira era mostrar a sustentabilidade da produção do agro de São Paulo e do Brasil. E conseguimos mostrar. Nós temos aqui em São Paulo um dado, Caroline, que é muito interessante. São Paulo cresce em cobertura vegetal 3% por ano, enquanto que o Brasil recua um pouco, mas recua com todo respeito. Tem atos irresponsáveis, tem desmatamento que não poderia ter? Tem, mas isso é muito pontual, porque onde avança é onde é permitido. O Brasil ocupa muito pouco desse território. O Brasil é um dos países que menos tem área produtiva. É que a produtividade nossa é muito forte. Nós estamos produzindo cada vez mais na mesma área, sem ampliar. Um outro ponto que o agro precisa conquistar ainda, e eu tenho abraçado esse desafio desde quando fui secretário e como parlamentar, é a questão da relação agro e meio ambiente. Há uma interpretação muito equivocada, muito exagerada em muitos aspectos. Por exemplo, na reservação de água. A reservação de água, você vai nos Estados Unidos, em outros países, ela é estimulada. Porque se você faz a reservação de água, você está não só preservando, conservando, mas garantindo o abastecimento. E você tem que ter políticas de apoio nesse sentido. E aqui no Brasil, para você, e mesmo em São Paulo, para você conseguir uma reservação, as licenças que você tem que buscar inviabiliza. E com isso, você vai limitando, porque o Brasil e São Paulo já poderiam ter muito mais agricultura irrigada. Quando nós tivermos a ampliação da agricultura irrigada, nós vamos ter uma produtividade ainda maior. Deputado, o papo tá bom demais, só que agora chegou a hora da gente dar um intervalo para o pessoal de casa tomar aquele cafezinho, uma água, mas daqui a pouco a gente volta para falar de vários outros assuntos. Por isso, não saia daí, é rapidinho. O Band Entrevista já está de volta, viu só como foi rápido? Deputado, agora uma coisa que eu achei bastante interessante, está rolando uma comissão do Pix, tudo isso para regulamentar ainda mais, né, esse meio de pagamento, que inclusive tem sido alvo de muitos golpes, né? A população tem sofrido bastante, muitas pessoas ainda nem aderiram ao Pix por medo, então, de ter a conta ali fraudada. O que a gente pode falar para a população? O que está em andamento? Nós conseguimos um trabalho muito intenso nesses últimos 6 meses, de muito debate, de muito diálogo. Depois que criamos essa CPI, eu fui designado, eleito como presidente dela, buscar muitas informações. Na verdade, ela nasceu pelo grande número de fraudes que tem em cartão de crédito e golpe do Pix. E o intuito foi esse. E ouvimos desde Banco Central, ouvimos a Google, ouvimos os mais diversos, o Waze, WhatsApp, todos os instrumentos de rede social que são utilizados para esses golpes, a Polícia Civil, o Ministério Público, Polícia Civil, todos os instrumentos, a FEBRABAN, Federação dos Bancos, e concluímos com algumas medidas. Uma delas é uma lei que nós propusemos a semana passada na Assembleia Legislativa, que foi reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal a capacidade de legislar sobre questões de segurança bancária, entre outras coisas, e nós estamos criando a senha do pânico. Todos os bancos serão obrigados a
estabelecer uma segunda senha para o cliente, que é a senha do pânico, que quando ele utilizar esta senha, ou para o Pix, ou no cartão de crédito, ela vai validar, porém, ela é uma senha de alerta. O banco tem até 5 dias para contactar o cliente, para que ele possa ser, então, consultado sobre aquela operação e possa, então, se proteger nesse sentido. Esse é um ponto que nós buscamos, que nasceu dentro das propostas da CPI, além de uma situação muito séria que tem, é que o Banco Central, ele tem o MED 1. O MED 1 é uma situação que permite você avançar até o primeiro cliente, até a primeira transferência de conta. Então, se eu pego o Pix da sua conta e passo para uma conta, o Banco Central vai até aquela segunda conta e chega, e ali ele consegue bloquear. Ele não pode avançar para demais contas. E tal MED 2 para ser instalado, que vai até a 5ª transferência. E está demorando para instalar. E isso tem prejudicado, porque o que acontece no golpe do Pix é isso. O bandido, o criminoso tira o seu recurso, o seu dinheiro, passa para uma conta, aquele passa para outra, que passa para outra, para não ser rastreada. E quando você cria o MED 5, o MED 2, que vai a 5 transferências, você tem tempo de rastrear e recuperar o dinheiro a tempo, se não foi utilizada a senha do pânico, por exemplo. É um pouco desses mecanismos. E nós acordamos com o Ministério Público Federal e nós estamos estimulando, e o Ministério Público Federal vai entrar com uma ação civil pública contra o Banco Central para ele implementar isso imediatamente, sob pena de ser responsabilidade dele enquanto ele não conseguir avançar, para proteger. Qual é a ideia da CPI? Claro que é proteger o todo, inclusive o sistema bancário, mas em especial o consumidor, em especial o cidadão, que é o grande lesado dessa situação, pelas inovações, pela facilidade que o Pix tornou. E também tivemos algumas situações da própria Febraban, que se dispôs a tomar algumas medidas, e a Polícia Civil. Nós conseguimos, e a Polícia Civil se responsabilizou, para que em cada delegacia de polícia tenha um policial destacado para fazer a estatística desse tipo de ocorrência e identificar as vítimas e os acusados, os infratores, para facilitar localizar as eventuais quadrilhas, eventuais ação criminosa. Então foram várias medidas que vai contribuir muito para proteger o cidadão. Deputado, inclusive são grandes organizações criminosas, né, que atuam com esse golpe do Pix. E eu queria saber uma dúvida, os bancos, eles conseguem ter acesso a essas contas, né, onde são destinadas esse dinheiro, esses valores que os bandidos, os criminosos acabam fraudando ali da população? E será que o banco não tem controle? Olha, essa é uma conta suspeita, né? Tem vários Pix entrando nessa conta. Será que não tem como fazer esse rastreamento e aí já trabalhar em conjunto com a polícia? Essa é uma ideia, inclusive o cartão de crédito adota muito isso. Quando você começa a ter um comportamento diferente do seu perfil, né? Ele pega e trava. E acho que é uma regra também que nós pedimos para o sistema da Febraban, exatamente isso, que ele possa nos ajudar com mecanismos que já são adotados, seja no cartão de crédito, seja em outros, para poder exatamente criar essas travas de movimentações suspeitas, diferente daquela habitual do cliente, é um pouco do caminho também que nós buscamos. Já que nós entramos nesse assunto da segurança pública, qual a sua visão, né? Qual o cenário atual que a gente vive hoje, principalmente aqui na nossa região? Sei que você frequenta muito aqui a nossa região, está aqui praticamente toda semana, né? Sempre vendo investimentos, onde precisa desse olhar mais apurado. Qual que é o cenário que a gente vive hoje, principalmente aqui em Rio Preto? Olha, eu tenho vivido muito isso ao lado do prefeito Edinho. Estive algumas vezes com o secretário da Segurança do Henrique. Ele tem vindo muito à região, trazer algumas demandas que nós temos levado de estruturar mais tanto a Polícia Civil, como a Polícia Militar, como parceria com as guardas municipais, tanto em armamento, em equipamento, mas em especial em efetivo, em policial. A quantidade de efetivo é fundamental. O que acontece é que a segurança, ela está mais
bastante vinculada à questão da sensação das pessoas. E a sensação de segurança, ela não pode ser perdida. E quando você perde a ronda policial, diminui a presença do policial, os bandidos começam a aumentar as ocorrências e assim sucessivamente, você tem que enfrentar. E a Polícia Militar e a Civil de São Paulo têm priorizado a contratação de novos efetivos. Aqui em São José do Rio Preto, com o prefeito Edinho, uma ampliação do efetivo da Guarda Municipal, vamos ter 100 novos guardas municipais agora. E um outro ponto interessante, que alguns lugares já tem, outros lugares é opcional, e aqui em Rio Preto agora vai ser determinação, que é o armamento da Guarda Municipal com equipamento que possa realmente se igualar àquilo que ele tem que enfrentar. Nós conseguimos recentemente as armas para poder armar toda a Guarda Municipal, e isso acho que é uma sugestão para que onde ainda não é, que aconteça. Porque a Guarda Municipal se integra muito com a Polícia Civil e com a Polícia Militar. E principalmente com a população, né, deputado? Com a população. E outros pontos que são fundamentais é a iluminação pública, a própria ocupação dos espaços públicos. Acho que tudo isso nós precisamos. E a população, essas questões do Conselho Comunitário de Segurança, os grupos que são criados, né, da comunidade segura, tudo isso tem contribuído às denúncias online, o botão também de pânico que é colocado em todos os aspectos para a população, a ligação emergencial, tudo isso são mecanismos que vêm acontecendo, mas que precisa ser ampliado. É claro que nós estamos aqui, não estamos num paraíso no sentido de criminalidade, mas nós estamos numa situação até relativamente privilegiada em comparação com outras regiões. Mas precisamos de mais investimento e temos nos dedicado muito a apoiar tanto a Guarda Municipal como essa relação do governo do Estado em toda a sua equipe de segurança. E eu quero aproveitar a sua vinda aqui no Band Entrevista para te perguntar quais são os próximos planos em relação à vida pública. Tenho me dedicado muito, estamos muito no começo do mandato ainda aqui. Claro que nessa relação local aqui em São José do Rio Preto, tenho sido muito estimulado, até pela minha relação muito próxima com o prefeito Edinho, por ser um deputado que está presente todos os dias praticamente. Eu me ausento 2 dias daqui, 2 dias e meio, e os demais dias da semana, conviver muito de perto com a comunidade, com as necessidades, com os problemas da cidade, dos bairros, da população. Você acaba sendo estimulado a um desafio no próximo ano aí no pleito municipal. É gratificante. Eu aprendi que em política você só discute política em ano par, não discute política em ano ímpar, mas é muito gratificante esse estímulo, esse incentivo para que eu possa participar do pleito municipal aqui em Rio Preto no próximo ano. Mas eu acho que isso está na mão de Deus e da população de Rio Preto, e eu quero muito continuar como deputado, sendo esse deputado que ajuda a saúde, que ajuda o social, que ajuda os bairros de Rio Preto, que está preocupado com todas as áreas. Mas tem vontade de ser prefeito aqui em Rio Preto? Qual cidadão que não sente orgulho, que não teria a alegria de poder receber esse desafio e poder ajudar com a cidade? Eu vim para Rio Preto em 2010. Em 2014, mudei com a minha família. Fui recepcionado, acolhido, de forma muito importante. Me envolvi com as questões da cidade e hoje, como riopretense, estou muito envolvido com todas essas causas e abraçando os desafios, seja ao lado do prefeito Edinho, seja como deputado, seja como riopretense. E é sempre uma alegria poder olhar para esse desafio e ver que você tem condições e pode ajudar mais, trabalhar mais. E eu estarei sempre pronto para os desafios e para aquilo que for melhor para Rio Preto e para a vida que você possa. Qual é o papel do político, Caroline? É atuar, trabalhar, se dedicar para melhorar a vida das pessoas e das cidades. E é isso que eu faço aqui, é isso que eu faço no meu mandato. Deputado, já chegamos ao fim do Band Entrevista. Muito obrigada pela presença, pelo bate-papo. Seja sempre muito bem-vindo. Obrigado. E obrigada a você pela audiência, pela companhia e até o próximo programa. Estaremos aqui no próximo Band Entrevista, todo domingo, na tela da TV Band Paulista. Até lá!